Beleza? Então, passo a palavra para ti, Felipe. Qualquer dúvida, vocês podem interromper, pessoal. E é isso, basicamente. Hoje o intuito da reunião é explicar um pouco melhor para vocês como, na prática, vocês podem preencher o NDocs e qual que é a importância, né, de ter um NDocs bem preenchido, que muda bastante da IA ter um melhor desempenho. É basicamente a forma que está o NDocs de vocês. O que diferencia algum cliente de ter um NDocs, de ter uma IA que ela performa muito bem, resolve várias dúvidas, e outra que ela mais transfere para o atendimento do que ajuda a responder, é geralmente o NDocs, ele está bem preenchido, porque com o NDocs bem preenchido, a IA ela tem bastante base de informações, né? Que a IA ela não inventa, né, nenhuma informação, ela pega do NDocs e da Ayrton ou da Stage de vocês. Então, basicamente isso. Se quiser começar, Felipe, passo a palavra para ti agora, então. Cara, gente, uma boa tarde, tá? Então, como o Lucas acabou, né, de explicar para vocês, a gente vai ver então um pouco desse lado do NDocs. E se surgir alguma dúvida, né, no meio da explicação, né, que eu esteja fazendo, esse caso, né, é relevante para mim, queria que você explicasse um pouquinho melhor, é só levantar a mão, né, ou desmutar e falar que a gente para, né, e analisa situação por situação. Então, gente, eu vou começar do zero, então, né? Eu vejo que tem muita gente que não estava na semana passada, né? Então a gente vai começar bem do zero, né? Vai explicar tudo de novo. E, né? Eu vou compartilhar a tela então aqui com vocês para a gente conseguir visualizar melhor a situação, tá? Então aqui a gente tem o NDocs, né? Todo mundo tem acesso a esse site aqui. Vocês vão cair aqui e aí vocês vão colocar o nome da empresa de vocês aqui, tá certo? Então aqui no caso a gente vai colocar Newbyte, né? Porque eu estou fazendo a demonstração para vocês. Mas aí então vocês cairiam nessa página da empresa de vocês, que vai ter informações gerais, né? Vai ter um livro para cada imóvel, né? Um capítulo para cada imóvel, né? E vai ter mais algumas coisinhas aí que provavelmente vocês vão ver. Gente, então aqui, antes de a gente preencher, né, qualquer coisa, né, no NDocs, a gente tem que entender o que falta no NDocs, né? O que a gente vai preencher no NDocs, né? Porque a nossa IA, ela tem acesso ao PMS de vocês, né? Seja Ayrton ou seja Stace, tá certo? Né? A gente tem acesso a esses dois PMS e ela vai ter acesso, então, às informações. Isso que a gente tem aqui. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da Stace, né? Daqui a pouco eu entro também um pouquinho na Ayrton, tá? Mas basicamente, aqui na Stace, gente, o que falta então para nossa IA, né? O que não tem na IA, né? Que não tem na Stace, né? Gente, aqui a IA, ela não tem nada dessa aba tipo, tá certo? Essa aba tipo aqui não cabe nada para nós aqui. Ela só vai também ter a aba basicamente de conteúdo, tá certo? Né? Essas auxiliares, né? Distribuições, né? Acaba não tendo, né? Então, por exemplo, na aba de distribuição, né? Imagino que talvez a Vanessa, né, tinha comentado algo parecido, né? No caso, a Vanessa e a Ayrton, né, gente? Pode ser um campo diferente, mas pode ser um campo parecido com esse da Stace, que tem aqui como colocar um check-in e um check-out da propriedade, tá certo? Aqui você coloca, né, o check-in e o check-out de propriedade, só que esse campo da Stace também não é mandado para nós, tá certo? Imaginamos que talvez seja o caso da Ayrton também, mas isso não chega para nós, tá certo? Porque isso aqui é uma outra configuração que não tem nada a ver com a reserva atual, tá certo? E pré-reserva também não. Então, o que a gente vai ter, gente? Localização. A primeira parte, a gente vai ter, então, uma localização, né? A IA sabe o endereço do imóvel de vocês, né? Vocês não precisam documentar novamente isso, né? O bom a saber, né? É que a primeira coisa, ela não tem esse arredores e atrações, gente. Então, essa parte de arredores e atrações, a Stace não nos manda, tá certo? Então, assim, Felipe, só para falar aqui, a Vanessa ela confirmou que ela é da Stace. é da Stace? Ah, tá certo, então. Acho que a gente tinha visto um registro errado, acho que de alguma outra Vanessa. Eu acho que eu registrei errado. Na verdade, acho que foi o meu. Nós rescindimos o contrato com a Ayrton recentemente, em uma semana mais ou menos, e retornamos para a Stace.
Ah, perfeito. Então, Entendi. imaginamos que foi isso, então. Então tá certo. Então, vamos, né, vamos só falar das 6 aqui hoje. Então, imagino que tem ninguém aqui, o Ayrton, tá? Então tá, gente. Então, se tiver algum Ayrton, vocês me avisam, viu? Senão a gente volta pro Ayrton lá depois. Então, gente, o arredores e atrações é a primeira parte, tá? Que a gente não tem acesso, né? Caso vocês usem, né? Caso vocês usem, a gente pede para ser documentado em outro local, né? Então, como que funciona? Vamos ver na prática, né? Como que isso funciona. Aqui a gente vai ter 2 jeitos, né, de fazer isso. A gente pode fazer dentro da Stace, né? Dá para fazer dentro da Stace, ou a gente pode fazer dentro do NDocs, tá certo? A gente tem esses 2 lugares. E qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Por que tem esses 2 lugares? Porque dentro da Stace vai ficar no anúncio de vocês, para os seus clientes verem. Talvez fique fora do padrão de vocês, né? Talvez vocês não gostem, né, de como vai ficar escrito. E no NDocs fica só para IA, entendeu? Aí quando o hóspede solicitar aquela informação, a IA vai ter, tá certo? Então a diferença de estar na Stace e estar no NDocs, a mesma informação, no caso, né, é que se vai ser visível ao hóspede ou não, tá certo? Então aqui no conteúdo descritivo, gente, que é onde a gente pode escrever na Stace, né, geralmente o lugar que mais dá para escrever é aqui. A gente vai ter aqui um campinho, olha só, descrição do bairro. Então aqui a gente tem aqui um exemplo para vocês, falando, ó, Mercado Central, 450 metros, Praça Coronel Pedro, 300 metros, e Universidade Federal de Pelotas, 1,2 quilômetros, tá certo? Então a gente poderia ou colocar dentro da Stace, né? Mas se você achar, né? Isso é, gente, é o padrão da empresa de vocês, tá certo? Para IA, né, não vai ter a diferença, tá? Não gosto de deixar isso aqui no meu anúncio, né? Beleza. Pegou isso aqui, pegaria isso aqui e colocaria aqui dentro do NDocs. Abre o do anúncio específico, né? Então vamos lá, cadê? Esse aqui, ó, é o BH01J. Então a gente vai procurar o BH01J, tá aqui, ó, BH01J. A gente vai então colocar no public. Da semana passada ainda tá aqui, tá? Mas então basicamente a gente colocaria, né, aqui, tá certo? Proximidades. Tá certo? Então aqui a gente poderia documentar e aí ela saberia, né? Poderia colocar atrações, né? Poderia colocar atrações próximas, né? Poderia formatar do jeito que vocês quiserem, tá? Não precisa ser exatamente do que está aqui, tá? Atrações próximas do imóvel, né? Poderia ser dessa forma, né? Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem, vocês poderiam colocar, por exemplo, a padaria Pãozinho fica a 500 metros do imóvel. Se eu colocasse assim, também funcionaria, tá certo? O importante é estar documentado para IA, tá bom? Já a segunda abinha aqui, né? A terceira aba, o ambiente do endereço, a nossa IA vai ter total acesso, tá certo? Então aqui não tem o que se preocupar, né? Vocês vão colocar os amenities que tem no endereço e tá tudo certo, tá bom? Colocou aqui, salvou, a nossa IA já vai saber que tem aquele amenity naquele anúncio. Já no Cômodos é um pouco diferente, tá? O Cômodos, como que funciona para nós, tá? Para nossa IA. A Stace nos manda o número de cômodos, o número de camas, né? Mas ela não manda o que está descrito aqui dentro do cômodo, né? Então se vocês usam, né, o cômodo e colocam, isso aqui é uma cama queen na suíte, né? Temos um sofá-cama. A IA, ela não recebe essas informações. Então, como que a gente vai fazer para contornar isso, né? Para alimentar a IA com essas informações? Justamente igualzinho ao arredores e atrações. Então, a gente pode fazer dentro do anúncio ou no NDocs. Como que a gente faria dentro do anúncio, na Stace? A gente vai lá no conteúdo descritivo de novo, certo? E aí a gente tem aqui, ó, pode ser em qualquer campo desses, tá? Do conteúdo descritivo, tá bom? Não tem um certo, tá? Para colocar, mas é só para ficar organizado, né? Aqui o nosso exemplo tá sobre o espaço, tá? Então aqui tá falando sobre o espaço, que tem uma suíte, cama queen,
ar-condicionado split, cortinas blackout, armário e Smart TV. E aí, se a gente olhar aqui, a gente tem uma cama só, né? Um quarto só. Né? Então, a IA, ela sabe que o quarto é uma suíte e tem uma cama queen. Mas porque está escrito aqui, tá certo? Não lá no cômodos. Não gosto de colocar isso no meu anúncio. Não tem o menor problema. Pega essa informação, certo? Pega essa informação e coloca aqui dentro do NDocs do imóvel específico. Ó, vamos voltar aqui, ó. Eu estou no BH01J. Eu estou no imóvel, certo? Ó, BH01J, tá certo? A gente vai pegar e documentar aqui, certo? Vai simplesmente pegar aqui e a gente documentaria aqui, então, ó, suíte, cama queen, ar-condicionado split, cortina blackout, armário Smart TV. Poderia colocar aqui, quero formatar melhor, não precisa ser assim. Então, ó, a suíte possui, do jeito que vocês quiserem documentar, se fizer sentido, se estiver organizado, a IA vai entender, tá certo? Não precisa ser seco, né? Não precisa ser super estruturado, né? Se estiver ali certinho, a IA vai entender, tá bom? Bom, pensando nisso, né? Aqui a gente então está fazendo, né, do imóvel específico, tá? Então, o que faltou na Stays, a gente está colocando no NDocs, né? Essa é a primeira coisa que a gente pode estar documentando no NDocs ou deixar aqui direto na Stays, né? Não tem o menor problema se vocês quiserem deixar na Stays, tá certo? Não tem problema. Daí, então, a gente vem para o amenities do anúncio. Gente, o amenities do anúncio, a nossa IA vai ter acesso a tudo, menos um campo, né? Tem um campo aqui específico que a gente não tem acesso, tá certo? A Stays não nos manda, que é o campo de a quantidade de garagens gratuitas, tá certo? Então, assim, gente, eu ofereço uma garagem gratuita, né? Mas eu quero indicar quantas vagas tem, a gente vai pedir que seja documentado também, tá certo? Então imagina que aqui era né? Duas quantidades, né? 2 vagas de garagem. A gente vai documentar isso no NDocs, né? Ou no anúncio, tá certo? Né? Mesmo caso que os outros 2. A gente vai chegar aqui, poderia colocar aqui sobre espaço, né? Poderia colocar aqui, né? Garagem gratuita. 2 vagas disponíveis, né? Tá? Um simples assim já resolveria, tá certo? Já resolveria a situação aqui. Não gosto do anúncio? Tudo bem, vai lá e coloca no NDocs, tá certo? Vamos vir aqui no NDocs de novo e a gente colocaria, né, aqui dentro, tá certo? Agora ela saberia que tem 2 vagas disponíveis de garagem para esse imóvel, tá bom? Então isso. E aí então a gente chega então no conteúdo descritivo. Né? Chegamos no conteúdo descritivo. O que ela não tem do conteúdo descritivo? Bom, vamos lá, vamos entender o que ela não tem. Na verdade, ela basicamente tem tudo. Né? Só que o que acontece no conteúdo descritivo? Tem uma divergência aqui. Aqui a gente tem a descrição, né, dos imóveis. E lá embaixo, né, se a gente descer um pouquinho mais para baixo, né, um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter o campos personalizados. Gente, o que acontece? Os campos personalizados, eles são usados para diversas coisas, né? Para mandar notificação, né? Caso vocês tenham notificações, né? Então, pensando que tem muitos usos dos campos personalizados, nós fizemos a configuração que o campos personalizados é considerado in-house, tá certo? O que é in-house, gente? In-house quer dizer que o hóspede já está efetuado o check-in dele, né? Se o check-in dele é 3 horas da tarde, quando passadas 3 horas da tarde, ele é considerado in-house. Então, se eu perguntar qual que é a senha do Wi-Fi para esse móvel aqui, ela só vai ter acesso à senha do Wi-Fi que está aqui quando eu ser considerado in-house, tá certo? Então, às vezes, tem que tomar cuidado, porque se você coloca a instrução de check-in no campus personalizado, só aqui, não quer dizer que você não pode colocar aqui, mas se você colocar só aqui, o hóspede não tem acesso antes de ele estar em house, tá certo? Então, tem certas informações que vocês querem que seja para o hóspede antes de entrar, né? Então, se for antes de ele entrar no imóvel, que não esteja colocado
aqui no campus personalizados para IA, para o atendimento da IA. Não tem nada a ver com notificação, tá certo? Pode falar, Thiago. Dúvida. Nós desenvolvemos o nosso próprio check-in. A gente utiliza já tem um tempinho, é integrado com a Stays, e quando o hóspede faz uma reserva, o nosso sistema envia automaticamente pela Stays, respectivamente pelos chat da Booking, do Airbnb, o link para ele poder preencher o check-in. Perfeito. Isso impacta alguma coisa para nós? E aí o hóspede faz uma reserva, por exemplo, um dia de antecedência para entrar amanhã. Ele preenchendo o check-in agora ou a qualquer momento antes das 13 horas da tarde do dia do check-in dele, preencheu, o nosso sistema dispara o check-in, as informações do apartamento e tudo mais, automaticamente às 13 horas. Se ele fez a reserva para entrar agora, preencheu agora, o sistema já libera agora, porque é sempre a partir das 13. Uhum. Tem algum impacto na nossa operação aqui? Ou não? Não, jamais. Não, jamais. No caso, você faria uma instrução, né? A gente pode, quando eu for fazer uma instrução, eu posso usar o seu exemplo, se você deixar, né? Claro. E aí eu te mostro como que seria estruturado uma instrução dessa para IA e simplesmente vai funcionar do jeito que você quiser, né? Do jeito que você atua na tua operação, tá? Não tem o menor problema. Uma outra dúvida, como o nosso sistema é integrado com a própria Stays, dá para a gente fazer alguma configuração do tipo, não recebi. A maioria dos hóspedes, assim, acho que é uma deficiência do mercado, né? As pessoas não sabem ler, não buscam as informações. E aí, pode mandar por aqui no WhatsApp, por exemplo, a gente consegue treinar IA para, não sei se daria para, como a gente é integrado com a Stays, ou se teria que integrar com a Newbyte também, para poder pegar esse link com o código da reserva já pré-preenchido para enviar para o hóspede, se ele solicitar. Porque seria, basicamente, ficaria uma triangulação dessas informações, né? Aqui eu consumo as informações, aqui é a Meet House, nós consumimos as informações da Stays aqui, e aí agora está entrando a Newbyte como terceira. Ela consumiria, ou a gente consumiria as informações da Newbyte, ou vocês as nossas, ou conseguiria pegar aqui da Stays para poder gerar esses links e mandar pro hóspede. Entendi. O link, ele sempre é um link fixo e só muda o final com o ID da reserva da Stacy. Exatamente. Eu acho que... O código de reserva da plataforma, tá? Claro, consegue sim. Uhum. Dá pra ser feito, sim. Como é um link fixo, a gente consegue fazer, sim. Show de bola. A gente consegue, sim. Então, bacana. Consegue, sim. Obrigado. Nada, a gente mostra daqui a pouco, tá? Bom, gente, então continuando aqui, né? Só dando uma relembrada, né? Então, o campus personalizados, ele é considerado in-house, tá certo? Então, o hóspede, ele só vai ter acesso ao que está aqui dentro pela IA, né? No caso, né? Falando da IA. Quando ele estiver hospedado já, passou do tempo de check-in dele. E aí a gente vem para regras da acomodação. E regras da acomodação, nós temos todos os campos, tá certo? Todos os campos que está aqui dentro, a gente vai ter também o regras adicionais, também está aqui. Então, por exemplo, lembra que eu falei lá que a gente não pega o check-in e check-out da abinha de, acho que é distribuição, né? Distribuição. Aqui poderia ser resolvido, né? Colocando aqui, ó, horário padrão de check-in, 3 horas. Horário padrão de check-out, 11 horas. Tá certo? Aqui a gente poderia fazer o nosso campinho de check-in e check-out. Tá? Que aí ela usaria para cotações, tá certo, gente? Isso, esse horário de check-in, esse horário de check-out padrão, né? É usado para quem não tem uma reserva, né? Quem está fazendo uma consulta no Airbnb, né? Quem está fazendo uma cotação pelo WhatsApp, né? Então, acaba sendo usado. Essa aqui, tá certo? A gente poderia colocar aqui dentro, né? Alimentando ela aqui. Ou lá dentro do NDocs também funciona, tá bom? Se a gente, não quero colocar aqui é confuso, né? Eu quero colocar tudo em um lugar só, né? Para ter uma organização, né? O NDocs, né? Isso que é bom no NDocs, gente. Que o aqui na Stays, eu tô colocando o check-in nas regras adicionais, eu tô colocando outro no sobre o espaço, eu tô colocando... No NDocs não tem problema. No NDocs você pode colocar tudo em um só lugar, certo? Então eu poderia vir aqui e acrescentar o check-in e o check-out, né? O horário de check-in e check-out.
pronto. Eu tenho tudo que eu tenho documentado, está aqui no mesmo lugar. Então, se um dia eu precisar mudar, ele está aqui dentro do NDocs. O NDocs, ele te traz essa praticidade, tá certo? Pode falar, por favor. Oi, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Meu nome é Priscila, boa tarde a todos. Eu queria tirar uma dúvida, tanto nesse campo como em qualquer outro. Quando a gente acrescenta os idiomas ali na sequência, por acaso, se vier um cliente de outro idioma e ali tiver cadastrado, ele responde no idioma do cliente? Priscila, né? Priscila, Isso. não precisa cadastrar. Eu imagino que você esteja falando dessa parte da Stays aqui, né? Que tem a variação, né? De PT e EN, essa parte aqui que você fala? Não, qualquer parte dessas a Qualquer gente pode parte? acrescentar os idiomas que forem necessários para o nosso negócio, né? E, teoricamente... Não precisa acrescentar, pode documentar tudo em português, que a nossa IA se adapta a todos os idiomas, tá certo? Entendi. Uma só documentação é o suficiente, tá? A nossa IA, ela detecta automaticamente qual idioma está sendo conversado, né? E ela vai voltar todas as informações no idioma do hóspede, tá certo? Não precisa fazer a múltipla documentação, tá? Obrigada. Bom, gente, então aqui, né, como eu estava dizendo, né, só para recapitular, o NDocs, então, ele traz a praticidade de você colocar tudo em um lugar só. Então, se um dia eu precisar mexer na minha acomodação, né, eu vou olhar aqui, ó, BH01J, vou lá no NDocs, o BH01J, e aí eu posso mudar direto daqui, né? Não preciso ficar caçando na Stays o que está acontecendo, aonde que eu digitei, nossa, caramba, sobre o espaço, era sobre o acesso. Não, aqui no NDocs, tá aqui na sua cara, tá certo? Pode falar, Thiago, à vontade. Eu vi que tem uma lista bem extensa ali dos apartamentos, ali no compartilhamento da sua tela, do lado esquerdo, na navegação do livro. Nós que cadastramos cada unidade ou já vem tudo configurado ali? É sempre automático por nossa parte, tá certo? Vocês não tem que criar nada, tá bom? E como a Tâmara colocou ali no... Foi a Tâmara, gente? Desculpa, deixa eu verificar. Foi a Tâmara, né? Caso você não ache algum imóvel que tá faltando, né? Tá faltando um imóvel no meu NDocs. Você traz isso para nós e a gente vai verificar o que está acontecendo. Pode ser algum link que expirou, né? Alguma chave ali que a gente vai reconectar na Stays e aí o processo continua fluindo normalmente, tá certo? No caso, só está aparecendo um apartamento dos 220. Tá certo. Então o seu realmente não tá aparecendo. Então, por favor, o Lucas, né, ele consegue dar uma olhada, né? Uhum. Sim, já vou dar uma olhada aqui, porque o normal é a gente tem uma conexão ali na Stays que a gente faz, que todo novo apartamento que vocês colocam, a gente adiciona automaticamente no NDocs. Então, eu vou dar uma analisada ali no que aconteceu nesse teu específico, se está ativo também, que é o nosso padrão, e qualquer coisa eu rodo um fluxo aqui, que a gente tem para nesses casos, a gente tem um fluxo aqui que a gente roda e ele automaticamente cria todos os imóveis que estão faltando daí, comparando com a Stays. Então, eu vou fazer isso tanto para ti como para a Tamara aqui. Aí eu já verifico também se está ativo. Obrigado, Felipe. Não, perfeito, gente. Quando acontece, né, gente, qualquer tipo desses problemas que vocês acharem, será que é assim mesmo? Não custa perguntar, tá, gente? O nosso suporte vai responder vocês, tá? Então, se ficou com a pulga atrás da orelha, só pergunta, né? Gente, tal imóvel meu tá faltando. É assim mesmo? Eu que tenho que colocar? Pronto, acabou. A gente vai responder vocês, vai tomar as devidas ações necessárias, tá bom? E a gente vai ser totalmente transparente com a nossa operação, tá bom? Então, bom, aqui então a gente terminou a parte da... Desculpa te interromper, mas acho que tem algum... o pessoal, ele estava com a mão levantada, acho que antes estava o Alexandre também com a mão levantada. Isso. Estou com duas dúvidas aqui. Desculpa, não. Tudo bem, pessoal? Eu fiz a contratação essa semana, ainda estou me ambientando com o sistema, estou bem cru ainda. Mas vamos lá, estou com duas dúvidas aqui. Primeiro, se eu tiver alguma informação conflitante em relação ao que tem na Stays e o que eu colocar no NDocs. Como eu tenho vários imóveis, isso pode acontecer por falha minha, enfim.
a IA vai... Qual é a hierarquia da informação? Certo. Não, com certeza. Alexandre, a nossa IA, né, ela tem uma hierarquia interna de... o mais baixo é o informações gerais, que é o que eu vou entrar agora, né? Vou explicar para vocês agora daqui a pouco, que seria um livro, né, para todos os imóveis, né? O que você coloca no informações gerais tá valendo para todos os imóveis, tá? E aí depois do informações gerais vem o NDocs do imóvel específico, né? Então no nosso caso aqui o BH01J, tá? Então o que tiver escrito aqui fica acima da informação geral. E aí, com hierarquia absoluta, nós temos a stays, tá certo? Porque a stays é o anúncio, né? É o que está sendo vendido ao hóspede, tá bom? Então, a stays, ela tem a hierarquia absoluta. Então, se a stays fala sim e o NDocs fala não, a IA vai falar sim, tá certo? Então, um exemplo prático para vocês entenderem. Aqui eu estou falando aqui no NDocs que a suíte possui uma cama queen, tá? Mas se eu na minha stays estivesse escrito que a suíte é uma cama king, ela falaria que é uma cama king, tá certo? Ela não falaria que é uma cama queen, tá? Então, se há conflito de informação, nós pedimos para revisar, né, e adequar. O que seria adequar? Ou retirar a errada, né, ou deixar a certa aonde você quer, né? Tipo, eu quero deixar na stays a certa. Então vai lá e adequa na stays. Eu quero retirar da stays e só deixar na NDocs. Perfeito também, não tem problema. Mas se a stays falar uma coisa, né, e estiver conflitando, a IA vai dar prioridade para o que está na stays, tá certo? Certo. E a segunda dúvida que eu tenho, principalmente para reservas da Booking, que eu trabalho com pré-reserva, assim que a pessoa faz uma reserva, eu envio um e-mail, tanto por e-mail quanto por chat da Booking, com os dados de pagamento, tá? E muitas vezes as pessoas não veem. Eu consigo configurar para automaticamente, logo que a pessoa fizer pré-reserva, esses dados serem enviados também por WhatsApp? Por WhatsApp? Eu acho que por WhatsApp a gente Bom, consegue, né, Lucas? Claro, a gente consegue sim, por meio de uma notificação ali, a gente faz essa configuração e consegue enviar também, não sei se é o caso só da Booking, mas a gente consegue também, caso seja de, essa notificação é só para Booking, a gente consegue, mas caso seja no geral, a gente consegue enviar também, é só incluir isso no fluxo de notificações daí. Eu só peço daí que tu entre em contato ali com o chat ali, que eles devem ter te passado já o nosso número do suporte, que daí tu pode talvez explicar isso melhor para eles ali, que daí a gente te direciona pro implementador fazer isso mesmo daí. Tá bom, tudo bem. Beleza? Mas dá para fazer sim. Com certeza. No WhatsApp, sim, né? O João também levantou a mão? Boa tarde, tudo bem? Tá escutando? Sim, com certeza. Sim, Bom, eu trabalho nas Cabanas do Vale, que é em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom, a gente já trabalha com vocês há um tempo e a gente prefere o NDocs. Normalmente o NDocs sou eu que mexo, né? E daí eu coloco tudo em informações gerais. Normalmente o que tem? Tipo, um exemplo, ponto 1, pet. Daí tem todas as informações ali, como vocês passaram, tipo a resposta sugerida, os pontos, as perguntas. Ponto 2, segurança, um exemplo. Daí fica tudo no informações gerais. Ali eu vi na tela que tu estava mostrando, ali tu colocou informações tipo de cotações. Daí tem as etiquetas lá que a gente tem dos nossos hóspedes, que é que vocês colocam, né, cotação, e quando ele tipo paga a reserva, ele já coloca ali a etiqueta hóspede. Eu poderia criar tipo um wordzinho nesse exemplo lá, tipo informações só para cotações, informações quando o hóspede ele já está com etiqueta de hóspede ou quando ele já está nas cabanas. Claro, a gente Tá. consegue fazer sim, ô João. Esse teu exemplo é um pouquinho mais complicado, né? Para o pessoal tava entender, mas assim, o que a gente poderia fazer, tá, João? Primeiro eu vou explicar, né? Que finalmente chegou nas informações gerais. Eu vou explicar então o que é o public, o booked e o in-house. E aí, depois que eu explicar, a gente entra na tua dúvida que vai se complementar. Bem tá tranquilo, certo? obrigado. Nada, então, por aí. E aí, então, gente, a gente já falou então da stays, falou do imóvel específico, mas tem o informações gerais. Como o João ali falou, né, o informações gerais ele já é para mais diretrizes da empresa, né? São regras, early check-in, late check-out, né, taxas de pets, né, documentos, alteração de reserva, visitantes, né? São essas diretrizes
que vale para todos, né? Ou para quase todos os imóveis de vocês, né? Também a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde, se não for todos os imóveis de vocês que usem a mesma diretriz, tá? Então aqui quando a gente clica em qualquer um, né? Qualquer um que a gente abre aqui, né? Informações gerais, o do imóvel específico, ele sempre vai voltar esses três, né? Sempre volta public, sempre volta booked e sempre volta in-house, tá certo? Então, o que é esses três, né? Aonde que eu documento, o que eu faço com isso? Então, a gente dividiu em 3 escopos as informações que o hóspede pode obter. Então, o public, todo mundo tem acesso. Eu estou fazendo uma cotação com vocês, eu vou ter acesso ao que está dentro do public, tá? Então, se eu colocar né, a informação que eu coloquei lá do BH, né? Vamos voltar lá para explicar um pouquinho melhor, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, essa informação aqui, ó, coloquei no public, que a garagem gratuita tem 2 vagas disponíveis. Então, se eu fizer uma consulta do BH01J, do Airbnb, na cotação WhatsApp, e eu perguntar, quantas vagas de garagem tem? Ela vai me voltar que tem 2 vagas gratuitas, tá certo? Agora, se eu tivesse colocado essa informação, né? Se eu retirasse essa informação daqui, e eu colocasse no Booked, né? Aqui no Booked, ela só teria acesso a essa informação do número de vagas disponíveis, né? 2 vagas disponíveis, quando eu fechar uma reserva, tá? Então a diferença aqui é o public, todo mundo tem acesso, uma consulta, uma cotação, depois que eu fechei a reserva, depois que eu estou em house, todo mundo tem. O booked é só para quem já fechou a reserva ou está em house, né? Quem já fechou a reserva, ele ganha o acesso ao booked, né? E aí, quando chega o meu horário de check-in, né, 3 horas da tarde, bateu 3 horas da tarde, eu ganho acesso ao in-house, tá certo? Então, uma pessoa que está em house, ela tem acesso aos 3, tá? Ela vai ter acesso ao public, ela vai ter acesso ao booked e vai ter acesso ao in-house, né? Isso serve para quê? Para a gente filtrar informações sensíveis, né? Eu quero colocar a senha do Wi-Fi. Pô, eu não quero colocar a senha do Wi-Fi pro cara da consulta saber. Então a gente coloca no in-house, que vai ser só quando der o horário de check-in da pessoa, do hóspede, né? E ele vai ter acesso à senha do Wi-Fi, a senha da portaria, né? Ou algo do tipo, né? Algo sensível, né? Então, assim, pensando nisso, João, dá pra gente fazer um filtro, né? Como você tinha perguntado, eu quero uma informação só para quem é consulta, depois a mesma informação, só que diferente para Booked. Isso dá para fazer, tá? E a gente eu vou explicar o formato que a gente usa em informações gerais e a gente faz a sua, tá certo? Eu mesmo poderia fazer. Claro. Não, ótimo, então. Fechou, então. Muito Fechou? obrigado. Então, gente, quando a gente vai documentar informações gerais, né? O que falta, então, na Stays, né? Pô, o que tem na Stays aqui? A Stays não tem a tua política de early check-in, né? Às vezes vocês têm política de visitante, né? Tudo certo. Mas como o João disse, ele gosta de colocar tudo no NDocs, porque fica organizado, né? Então, aqui, a gente poderia, então, vir aqui no public de informações, né? De informações gerais. A gente vai vir aqui editar. Isso aqui, vocês ignoram, tá, gente? Isso aqui é coisa antiga, né? E aí aqui a gente tem, então, um modelo pronto. Olha só, como o João disse lá do Pets, né? Então aqui a gente tem um modelo que a gente deixa de exemplo para vocês, tá certo? Para vocês utilizarem algo parecido. Então aqui eu vou deletar, basicamente aqui, ó, eu vou deletar isso aqui. E lá no nosso Help Center, não sei se vocês já visitaram esse site, mas no Help Center nós temos diversas informações sobre diversos produtos, incluindo a nossa IA, tá certo? Então aqui no Help Center a gente iria na parte de inteligência artificial, tá? E aí aqui na parte de inteligência artificial, se a gente descer um pouquinho, vai ter os tópicos do NDocs, tá certo? O primeiro tópico do NDocs, gente, tem um vídeo. Caso ficou alguma dúvida depois de hoje, né? Vocês querem dar uma olhada? Nossa, esqueci como que preenche esse vídeo aqui, né? Essa aula também está ficando gravada, tá? Mas também tem esse vídeo ensinando, tá? Preenchendo o NDocs com vocês, tá certo? Mas não é isso que a gente quer hoje, né? Hoje a gente está já preenchendo, né? Então aqui, nós temos aqui, ó, informações gerais da empresa, guia de preenchimento, e a gente tem exemplos para o preenchimento de informações gerais, tá? Então, quando a gente clica no exemplo, né, no exemplo para o preenchimento, vai ter uma breve explicação, né, do por que é bom preencher.
E aí aqui a gente vai ter 23 exemplos preparados para vocês. Lembrando que é exemplo, não é pegar e colocar lá, tem que moldar para a empresa de vocês. Vamos lá fazer um junto então. Eu vou aqui, vou pegar um aqui, ó, vou pegar a taxas adicionais. Então a gente vai passar o mouse aqui, gente, ó, número 6, taxa, e a gente vai até o número 7, ó. Vamos descer, ó, o número 7 aqui, ó. Então eu vou até o número 7. Peguei aqui o número 6, vou lá aqui e vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, aqui dentro. Olha como que ele já veio. Então aqui eu já tenho taxas adicionais, a gente poderia trocar o número para a organização, né? Se fosse o meu primeiro, colocaria primeiro. E aí, então, vem esse campo chamado intenção. Gente, a intenção, ela é genérica, tá? Então, caso o tópico esteja no exemplo fornecido por nós, vocês podem usar a nossa intenção, não tem problema, tá bom? A intenção é uma situação que está acontecendo, né? O que a IA deve fazer nessa situação? Então, aqui ela está falando que sobre taxas adicionais, que é o título do tópico, informar o hóspede sobre possíveis taxas extras durante a estadia, tá certo? Então, aqui ela está falando que quando o hóspede, né, tiver nesse tópico de taxa adicional, ela tem que informar o hóspede, né, sobre as taxas extras durante a estadia. E aí a gente cai no contexto. Gente, o contexto, ele é o mais importante. Aqui que vem as informações da empresa de vocês, tá? Esse contexto aqui é genérico, ele é de exemplo. É só para vocês terem uma base do que como escrever, tá? Mas aqui vocês têm que mudar tudo, tá bom? Tudo que para deixar na empresa de vocês, né? Para deixar de acordo com a empresa de vocês. Então aqui está escrito aqui, ó. Algumas reservas podem incluir taxas adicionais, como taxa de limpeza, taxa para pets, quando é permitido, serviços opcionais, como limpeza extra ou troca de enxoval. Esses valores podem variar conforme o imóvel e aos serviços solicitados. O valor já está incluso no total da reserva. Então, nesse caso aqui, a gente está falando que a IA, ela nem precisa falar o preço. Já está na hora de fechar a reserva, já está incluído isso. Tá certo? Nossa, mas e se a taxa de pets é paga por Pix para nós à parte? A gente pede à parte. Tudo certo. Então, a gente retiraria que o valor já está incluso na reserva. E a gente poderia colocar aqui, ó, taxa para pets. É cobrado uma taxa de 80, né? De R$80 por pet. Tá certo? Agora ela sabe, ela vai informar para o hóspede que a taxa pets é R$80 por pet. Tá bom? O pagamento é feito após a confirmação da reserva via Pix. Então agora a gente deu a informação que como que o hóspede paga, tá certo? Então ela vai saber que quando o hóspede pedir, eu quero pagar essa taxa, tá bom? Tem que pagar por Pix. Vocês vão querer deixar a chave de vocês lá? Não quero deixar a chave é por anfitrião, diferente, não tem problema. Ela vai transferir para vocês. Eu tenho uma chave única que eu sempre uso para isso. Então tá bom. Então você pode fornecer essa chave para IA, né? O pagamento é feito para a chave Pix. E aí coloca a chave Pix aqui. Chave Pix, né? No caso, você colocaria a sua chave, né? A chave que vai receber. Precisa mandar o comprovante? Precisa. Então tá. Após o pagamento, nos envia o comprovante para liberarmos o acesso do seu pet. Pronto. Então tudo que pensa, como que vocês vão documentar isso, gente? Vocês vão fazer nos processos, né? Então aqui a gente foi de uma taxa para pet que não tinha preço, a gente colocou o preço, só que a gente não tinha como que faz o pagamento. A IA falou para mim, tá, tem uma taxa de R$80, como é que eu pago? Então agora eu expliquei que o pagamento é feito via Pix e se eu precisar do comprovante, eu coloquei que ela precisa mandar o comprovante para mim, tá bom? Então tudo isso foi documentado. Então agora a IA, ela sabe guiar o hóspede a pagar essa taxa, tá bom? E se caso, né, não quero fornecer minha chave Pix, ela transferiria o atendimento para vocês continuarem, tá certo? Ela entende, né? A gente poderia colocar aqui, ó, o pagamento é feito. O Pix aqui, ó, a gente poderia colocar assim, ó, o Pix para o pagamento é fornecido com a nossa equipe interna. Então aqui ela entende que o Pix vai ser feito pela equipe de vocês interna. Tá bom? Então não tem perigo nenhum de ela alucinar, mandar um Pix fantasma. Não, porque ela sabe de onde está vindo o Pix. E é por isso que é tão importante
a gente colocar as informações, né? Porque se algum dia faltar uma informação, ela vai passar o atendimento para vocês. Ela vai falar, olha, não sei resolver. Pá, passou o atendimento. Então, quanto mais informação nós documentarmos, mais retenção a nossa IA vai ter, tá certo? Ela vai conseguir resolver sozinha as situações que dá para resolver sozinha. E as situações que não dá para resolver, ela transfere para vocês, tá certo? Continuando aqui, né, vamos só recapitular o intenção e o contexto. O intenção, gente, é genérico, ele é a situação que a IA tá acontecendo. Então, ó, informar o hóspede sobre possíveis taxas extras durante a estadia. E o contexto é a diretriz da empresa de vocês. Aqui é o que realmente vale na empresa de vocês. Vocês vão modificar para ficar adaptado ao serviço de vocês, tá certo? A operação de vocês do dia a dia. Já aqui nesses últimos dois, esse exemplo de pergunta e resposta sugerida, o exemplo de pergunta pode usar o nosso, não tem problema, né? Caso precise colocar mais pergunta, podem colocar. Por que precisa de mais pergunta, né? Vai que existe uma gíria, vai que existe um termo específico que a IA não está entendendo, né? O fulano chama o pet de bichinho e ela não entendeu bichinho. Eu acho que ela entenderia, mas vai que ela não entendeu. Você pode colocar, a gente poderia colocar. Posso levar meu bichinho? Agora ela sabe que o bichinho é o pet, tá bom? Caso ela não conseguisse, né? Eu imagino que bichinho ela conseguiria sim, tá? Mas é basicamente o exemplo de pergunta. É para isso, né? Faltou alguma pergunta assim, né? Depois de umas 2, 3 perguntas, a gente só coloca termos específicos, né? Termos técnicos que a IA não entendeu para esse tópico. E aí o resposta sugerida, ele é muito importante também. Por que o resposta sugerida é muito importante, gente? Porque aqui é aonde vocês vão moldar o jeito que a IA vai estruturar a mensagem dela. Pode falar, Palm Beach? Desculpa, quem levantou a mão? Palm Beach, né? Pode falar, Palm Beach. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Oi, Felipe, teria uma dúvida para mim. Nesse campo aí que você está falando, imagine, eu estou imaginando a seguinte situação. Certo. O hóspede está com um número, fez uma reserva para 4 pessoas, e no meio da reserva, lá, 3, 4 dias depois, ele disse que quer acrescentar mais uma pessoa. E, de repente, eu cobro R$ 150 por essa adição de pessoa, desde que esteja dentro da capacidade, que são 5 pessoas. Eu posso, nesse caso, colocar o meu Pix, por exemplo, olha, no caso, para uma pessoa a mais, vai acrescentar R$ 150 e você pode pagar nessa conta bancária. Essa informação, ela é passada somente de IA ou quando ele pergunta pela plataforma também seria respondida essa informação? Pelo que eu entendi, seria se ele perguntasse no Airbnb, por exemplo. É isso? Na sua dúvida? Por exemplo, ele perguntou no Airbnb. Eu não vou poder mandar pelo Airbnb um número de conta minha pessoal, tá? Ele teria que fazer por dentro da plataforma. E se ele fizer essa pergunta pelo WhatsApp, eu posso mandar e ele paga diretamente para mim, não tem que passar pela plataforma. Perfeito, perfeito. Como é o seu nome? Desculpa. Luzia. Luzia, uma ótima pergunta, viu, Luzia? Nós temos, Luzia, pensando nesses casos, que eu não quero mandar o meu Pix no Airbnb, não quero mandar na Booking, né, etc. Nós criamos de antemão. Então, aí se a gente vir aqui, se o NDocs de vocês não tiver, vocês pedem para nós habilitarmos, tá certo? Os novos NDocs já vêm com isso ativado, mas alguns antigos não tem, tá certo? A gente soltou na comunidade, deve fazer uns 2 meses e meio, mais ou menos, quando foi lançado, que precisa da ativação, tá certo? Precisa pedir. Que é, basicamente, aqui embaixo, que aí nós temos aqui, ó, WhatsApp, Airbnb e Booking. Também tem o Expedia, né? O Expedia que está lá em cima. Basicamente, Luzia, se nós irmos dentro do Help Center, né, novamente, no Help Center nós temos aqui NDocs, regras por canais, WhatsApp, Airbnb e Booking. Então, para que serve isso aqui? É exatamente o que você quer. Nós queremos isolar informações por canais. Então, aqui, se a gente vier aqui dentro mesmo, nós temos alguns exemplos. Então, aqui eu estou falando uma forma de pagamento diferente entre canais. Então, aqui no WhatsApp, né? Então, aqui no WhatsApp, eu estou documentando que eu aceito Pix
e aceito boleto bancário em até 12 vezes sem juros. Só que eu não quero falar isso no Airbnb, né? Eu não quero falar Pix para o Airbnb. Não tem como pagar no Pix pelo Airbnb, né? Então aqui a gente pegaria essa informação aqui, né? Tipo, eu vou pegar essa aqui de exemplo, né, gente? Pessoal, Né, que o João tinha pedido. Opa, pode falar. Ele levantou a mão. Book Santos. Opa, e aí, Felipe? Tudo bom? Beleza. Na verdade, você mencionou ali antes que o que ela não sabe, ela vai acabar repassando então para alguém, né? Se não for informado ali, ela vai repassar para alguém. Isso é de suporte. A de suporte. Isso. Eu já tive situações ali onde ela acabou falando mesmo que não sabia. Inventando, acrescentando informações ali que não tinha sido instruída. Eu tentei já colocar nessa situação específica você passa para mim e tal, passa para a equipe, mas é impossível vencer, obviamente, todo tipo de situação, né? Não sei se há alguma instrução quanto a isso. Olha, se você tiver algum exemplo para nós, né, para nos enviar, né, uma conversa, pode ser uma conversa que aconteceu, né, com o hóspede, passa no suporte isso para nós, tá bom? E a gente olha caso a caso e entende o que está acontecendo, né? A gente dá uma olhada nas instruções que foram colocadas, né, o que está acontecendo no conflito, e a gente resolve. Né? O importante é resolver. Tá, tá entendi. Bom? Eu tenho algumas situações até de nota fiscal, foi a última que eu vi aqui que o pessoal reportou, né? A pessoa perguntou nota fiscal, ela falou assim, a gente emite nota fiscal, mas tipo, não tem nenhuma orientação quanto a isso, nunca foi falado nada disso, né? Certo. Mas o outro ponto outra dúvida que eu tenho ali, Felipe, a última aqui, é sobre o que você mencionou ali do horário do check-in. Nós temos frequente também situações onde o hóspede reserva de última hora. Ou seja, se o horário de check-in é às 15 horas, ele reserva já às 17 horas. Certo. Né? Às vezes já da porta do prédio, alguma coisa assim. E já tivemos situações onde essas pessoas receberam a senha, de fato, da porta. Ele fala, eu preciso da senha, estou aqui já. E é passado para eles. Mas, tipo, a gente não tem todo o processo, né? Obviamente que é autorização de acesso, coisa assim, a gente não tem. Como restringir isso também? Há alguma forma que vocês já têm isso? Olha, esse é um caso um pouco mais delicado, né? Assim, tem certas empresas que não aceitam, né, reservas do dia, né, naquele dia após um horário de check-in para evitar esse tipo de acontecimento. Mas o que a gente pode fazer, né, para isso é realmente retirar a senha da porta para IA e ele receber somente por notificações, né? Que a notificação, eu imagino que ela chegue para o hóspede quando está tudo confirmado, né? E aí, como a IA não vai ter acesso à senha, ela não consegue Como passar. assim? Como assim por notificação? Porque a senha ela só está no campo personalizado da Stays. Certo. Tá, só está no personalizado. Tá. Book Santos, né? Eu vou anotar aqui com o Matheus, né? O Matheus que atendeu vocês, acho, não é? Exato. Tá, eu vou anotar com o Matheus pra gente dar uma olhada amanhã, tá bom? Tá bom. É que a questão um pouco mais complicada, acho que é justamente porque a senha ela está no campo personalizado e diz que sempre que o hóspede ele está em house, ele pode acessar o campo personalizado, né? Exatamente. Então, se passou o horário do check-in, o hóspede está com a reserva ativa e já passou o horário de check-in, ele é considerado em house, sabe? Acho que é justamente essa questão que a gente pode tentar fazer algum ajuste ou algo para contornar isso, porque a lógica passou o horário do check-in e a reserva está ativa, é um hóspede já que ele já pode receber as informações. E nesse caso, receber as informações seria a senha daí, que está no campo personalizado. Mas tem como a gente fazer algo nesse sentido para tentar fazer com que isso não seja enviado pela IA, talvez e seja enviado só pela notificação ali mesmo, né? Sim, com certeza. Enviar na notificação essa senha ali no caso. Amanhã mesmo, viu? Eu vou conversar com o Matheus e a gente vai fazer essa mudança para vocês, tá certo? Perfeito, agradeço. É que é uma questão muito já de segurança, né? A gente já teve isso algumas vezes, mas uma das vezes o cara já estava no prédio, outro apartamento vizinho, e conseguiu acessar lá mesmo sem enviar os dados. Então é uma questão crítica, de fato, né? Mas perfeito, agradeço. Certeza. Claro, com certeza. Gente, como essa situação ou outras, se surgir uma dúvida, passe no suporte e fala, gente, está acontecendo isso, isso, isso. Seria possível?
perguntar não custa nada, gente. A gente vai responder. Se não for possível, a gente vai falar, olha, esse caso, né, não é nós que fazemos, é parte da Stage. Mas se for algo nosso, que a gente consegue, né, resolver para vocês, a gente vai implementar para vocês, tá certo? Bom, voltando aqui então, o que eu quero, antes de fazer o do João, antes de fazer o do João, eu quero falar para vocês algo muito, 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 muito importante, que é a alimentação negativa, tá certo? Então, por exemplo, como o exemplo, eu não peguei o nome da Book Santos, né? Você sabe, Lucas? Diego. Diego, como o exemplo do Diego, né, que ele falou da nota fiscal, assim, eu não tô vendo as informações, né? Pode ser que tenha alguma coisa falando de nota fiscal, né? Eu não posso dar uma certeza aqui, tá? Sem olhar. Mas vamos imaginar que não tem, né? E a IA tá falando que sim, que não sei o que lá. Gente, a gente pode alimentar negativamente a IA. Então, se a gente for lá no Help Center de novo, que eu saí da imagem, né? Aqui, ó, o exemplos para preenchimento, né? Lá embaixo eu deixei em último, né? Porque geralmente o pessoal vê o primeiro e vê o último, né? Ninguém vê nada no meio, né? Então eu deixei lá no último, que é importante também. Itens e serviços não oferecidos. Então a gente consegue fazer a alimentação da IA negativa, tá certo? Então a gente vai vir aqui. Olha só o que está escrito aqui. Itens e serviços não oferecidos. Então a gente está falando para a IA que a gente não oferece cadeira de praia, não oferece toalhas para piscinas ou uso externo, decoração de quarto, romântico aniversário, estrutura de praia, como guarda-sol, cooler, né? No caso, lembra, gente, isso aqui é um exemplo, tá? Não vamos deixar do jeito que tá, né? A gente tira o etc, né? Coloca certinho, né? Isso aqui é só para vocês entenderem o que está escrito, tá? Então aqui a gente poderia colocar, né? Como o Diego falou, não emitimos nota fiscal. Pronto, agora já sabe, Diego. Tá? Se tá faltando isso, né? Se por algum motivo tá faltando essa informação, ela sabe. Caso ela ainda esteja falando, aí pode ser que esteja realmente tendo algum conflito de informação, né? Alguma coisa do tipo. Né? Nesse teu caso, por favor, poderia passar para o suporte uma conversa que ela falou, né? E aí a gente dá uma olhada, né? Dá uma olhada no imóvel específico, dá uma olhada no persona, dá uma olhada no seu Inidocs de vocês para ver certinho o que está acontecendo, tá? Mas geralmente uma alimentação negativa resolve. Né? Então a gente está falando que aqui a gente não emite nota fiscal. Ponto. Qualquer hóspede que perguntar, não emite. Tem um imóvel que emite. Vai lá no imóvel específico e documenta. Então vamos fazer. Vamos comigo. Vou salvar aqui, né, que a gente não emite nota fiscal. Mas lá no BH01J, a gente emite. Então aqui no BH01J, eu vou colocar. Emitimos nota fiscal. Verificar com a equipe interna de reserva para gerar a nota fiscal. Pronto, aqui a gente está falando que nesse imóvel gera a nota fiscal e que ela vai passar para a equipe interna de vocês para gerar a nota fiscal, tá certo? Então aqui, esse imóvel específico vai falar que gera, o resto não vai falar que gera, tá certo? É assim que a gente consegue usar o Ndocs e alimentar negativamente, tá? E a alimentação negativa, gente, ela pode ser para imóveis específicos também, tá? Então, se no próprio BH01J aqui, né, eu quero falar, não oferecemos espetos para churrasco. A gente tem churrasqueira, mas o hóspede que tem que trazer os espetos. Então, a gente pode colocar aqui, ó, não oferecemos espetos para churrasco. O próprio hóspede terá que fornecer dele mesmo, tá? Então aqui a gente está alimentando negativamente a nossa IA, que nesse imóvel específico não oferecemos espeto para churrasco, tá certo? E isso pode ser feito com qualquer informação, gente, tá? Vocês têm cafeteira e não estava escrito na Stays? Coloca aqui, não temos cafeteira. Porque se você colocar isso no anúncio, às vezes fica feio, né? Não temos cafeteira, não temos não sei o que, não temos não sei o que lá. Pô, a pessoa vai olhar e não vai querer alugar, né? Não vai querer fechar com vocês, né? Mas aqui dentro do Ndocs é só a IA que sabe. Então aqui vocês podem alimentar negativamente. Porque aí quando for perguntado, a IA vai saber.
entendeu? Aí ela não vai precisar passar para vocês, né? Não vai né, fazer essa dor de cabeça por uma pergunta, às vezes, simples, né? Às vezes é uma cafeteira, às vezes é um ferro de passar, às vezes é uma chapinha, às vezes é um secador de cabelo, né? Às vezes é uma panela de pressão. Não sei, né, gente? Então, o que for perguntado no dia a dia, né? Isso vocês vão preenchendo no dia a dia, tá? O negativo, né? Vocês vão ver nas conversas. Olha, aconteceu essa conversa aqui, a IA poderia ter respondido para nós. Vai lá e documenta. É uma informação para todos os imóveis? Informações gerais. É uma informação só para esse imóvel? Imóvel específico. Tá certo? Então, com isso, gente, o NDocs de vocês vai crescendo mais e mais. Tá bom? Então, o NDocs é isso, tá? Eu imagino que fechou as explicações. E aí eu vou fazer o exemplo do João para nós completarmos. E aí abre para dúvidas. Tá certo? João, o exemplo que você falou, eu vou fazer com a taxa de patch, tá? Que a gente colocou aqui. Bem tranquilo. Demorou. Tá? Então a gente poderia fazer da seguinte forma, né? Vamos pegar aqui então a taxa patch. Cadê? Eu acho que tem aqui a taxa patch aqui dentro. Pera aí. Patch. Olha só. Será que não tinha uma exclusiva para patch? Aqui, ó, pets. Tá. Então aqui a gente coloca, pode levar pets. A gente poderia colocar assim, João, ó. Para cotações, consultas, você fala, eu não quero falar preço. Por algum motivo, não tô falando que é o ideal, tá bom? Eu falo, olha, eu não quero colocar preço. Então a gente colocar aqui assim, ó, nem todos os imóveis aceitam pets. Quando permitido, podem existir regras precisas como de taxa adicional, né? A taxa, aí você pode colocar, a taxa é verificada após a confirmação da reserva. No caso, nesse aqui não faz muito sentido, né? Mas vamos só usar como exemplo, tá? E aí, então, a gente vai tirar isso aqui, né? O valor, né? Então, isso aqui, ó, regras de cobrança de taxa adicional são verificadas após a confirmação da reserva. Daí a gente vai pegar isso aqui, ô João, a gente vai copiar, tá? E a gente vai pro livro do Booked, que agora fechou a reserva. Então aqui no livro do Booked, a gente poderia colocar exatamente a mesma regra. Só que agora a gente complementa, né? Então aqui a gente vai complementar. A taxa é 100. A taxa adicional para pets é 100 reais. 100 reais, né? Então agora, quando o hóspede fechar a reserva, ele tem o contexto, que é 100 reais. Então não tem como a IA errar, porque quando ele tiver numa consulta, ela não tem acesso a essa informação. Mas quando ele tiver fechado, aí sim ela vai ter esses 100 reais. Ótimo, daí eu posso filtrar, tipo, Isso. esses pontos, tipo, o ponto 17 que é do Pets, eu posso fazer isso em diversos pontos. Claro, com certeza. Ótimo. Aí vai dar do que precisar na operação de vocês. Tranquilo, muito obrigado. De nada, João. E pode fazer isso com in-house também, tá certo? Funciona Tá tranquilo. 3 níveis. É a mesma questão da hierarquia. Ali o negocinho, o public, o booked e o outro. Mais ou menos isso. É um pouquinho diferente, mas dá para entender dessa forma. Com certeza. Sim, eu entendi mais ou menos dessa forma, mas eu entendi. Valeu. Tá? Só vale ressaltar, João, que esse caso que você falou, a gente está completando informações. Caso 2 informações sobre pets estiverem diferentes, aí não funciona. Tá certo? E se não, é para complementar mesmo. Isso, para complementar funciona 100%. Tá bom? Não, tranquilo, fechou. Então tá, gente. Eu acho que é isso, gente. Tem alguém mais que tem alguma dúvida? Alguém mais quer trazer alguma situação, né? Alguma coisa do tipo? Que realmente é isso, NDocs, gente. Acho que tu já passou bem sobre aqueles capítulos específicos do WhatsApp, Airbnb também, né, Felipe? Porque você ia comentar que eu adicionei ali para Luzia também esses capítulos, então, com base naquilo que o Felipe comentou, vocês já podem preencher eles também, que eles servem basicamente para quando vocês têm alguma informação que é específica do Airbnb ou específica do WhatsApp. Então, dessa forma que funcionam esses capítulos ali, que estão pelos canais mesmo, né?
Exatamente. Vou deixar aqui o Help Center, especificamente do Regras por Canais, né, para vocês já acessarem aí, né, quem tiver ainda mais alguma dúvida. Imagino que o Help Center também dê uma ajudada, né, com exemplos práticos, tá? Uma sugestão só, pessoal, é que assim, é o que a gente tá para fazer aqui, a gente não fez ainda. Nós já tínhamos uma base de conhecimento antes da NChat, da NDocs aí, né? Só que aí a nossa, obviamente, para o formato é completamente diferente, né? Seria ótimo se tivesse um agente de IA alimentado com essa base, com essa wiki de vocês aí, né? Mesmo essa base de conhecimento de vocês aí, que o Help Center, né, que vocês chamam, que pudesse converter, trabalhar melhor esses dados, né, que nós já temos alguma coisa assim. Que nós temos isso, até inclusive para cada apartamento, nós já temos tudo isso bem, bem detalhado, assim. Só que se a gente coloca lá, a gente já viu que é um formato diferente, né? Não serve. Uma coisa é você explicar para um humano ali, outra coisa é você passar essas orientações para IA. Então a gente vai criar um agente, alguma coisa que consiga converter isso da melhor forma para a gente só validar e colar lá, né? Seria legal se tivesse algo assim também. Diego, eu diria assim que nós temos isso mapeado, né? Mas não temos uma data, né, para sair sobre isso, né? Ou realmente fazer uma outra IA para ajudar o preenchimento de informações gerais do Unidocs, né? Mas sim, é uma ideia muito boa, né? Muito obrigado pela sugestão. E vamos anotar sim, né? Vamos colocar que muitas pessoas estão querendo, né? Então é mais um querido. Eu não sei, meio de improviso agora que a gente não tinha combinado isso, mas eu não sei, Felipe, se não dá pra gente também mostrar como dá para preencher com a IA também, né? Claro. Talvez auxiliar, Boa. que eu acho que vai ajudar Claro. o pessoal, porque mesmo sem a gente ter um agente específico, tem formas da gente enviar um documento ali para uma IA mesmo, para um GPT ou para o Gemini, por exemplo, e ele retorna nesse formato, sabe? Se a gente mostra, por exemplo, um exemplo só de formato ali que tem, né? Que a gente tem alguns exemplos ali na informação geral e nas informações específicas. Se a gente mostra, por exemplo, um exemplo, aí a gente manda um textão assim e pede para ele arrumar, geralmente acho que sai um bom resultado, né? Com certeza. Então, pensando no que o Lucas falou, né? Eu tinha separado um prompt, né, que eu ia disponibilizar para vocês, né? Sobre como a IA, né, como um GPT, um Gemini, né, um Cloud da vida, pode auxiliar vocês. Só que o que eu quero comentar, gente, é que se vocês colocarem numa IA, lê o que a IA fez e lê como, que às vezes ela escreve de um jeito que não se adequa. Então verifica o que a IA fez. Não coloca só na IA e coloca no Nidocs que vai dar errado. Tá certo? Mas o que vocês podem fazer então? Então aqui a gente vai ter um prompt que eu vou disponibilizar para vocês no chat, tá? Caso vocês queiram. E aí eu vou explicar basicamente o que esse prompt está fazendo. Tá? Então aqui eu estou num GPT deslogado, tá certo? Não é o meu GPT, não é, então de qualquer um vai funcionar, tá certo? Tá? Eu estou deslogado. E eu vou colocar esse prompt aqui que estará no chat para vocês. Tá? Esse prompt aqui, gente, ele está dizendo da seguinte forma, então. Eu estou falando para ele, preciso formatar algumas informações similar ao formato abaixo. E aí eu coloquei um formato que está lá no nosso Help Center, tá certo? E esse formato está lá no nosso Help Center. E aí eu coloquei aqui, ó. No final eu vou colocar, vou providenciar, tem que dar só uma quebra de linha aqui, ó. Vou providenciar as informações e gostaria a resposta em block code. Por que eu peço em block code, gente? Porque em block code ele vai me voltar um formato de resposta que eu consigo copiar a formatação. Tá bom? Então aqui a gente vai colocar o enter e ele vai pedir a informação para mim. Olha só. Perfeito. Pode enviar as informações. E aí agora eu explico para ele o que eu gostaria da minha empresa. Então eu poderia colocar assim, ó. Diretriz sobre visitantes. Não aceitamos visitantes em nenhuma hipótese. A entrada é autorizada somente para hóspedes cadastrados na reserva. Vou colocar isso. E aí ele vai me voltar o formato, tá certo? E em block code, né?
que é para a gente conseguir copiar e colar a formatação. No caso aqui deu um erro, né? Mas acontece. Vamos tentar de novo aqui. Olha só, que legal. Então aqui ele já veio para nós a política de visitantes, né? Então informar ao hóspede que não é permitido, mas eu não vou pegar isso aqui e colar. Vamos verificar se tá, porque assim, para informações mais simples, que isso aqui é uma informação simples, é 2 linhas, então é mais tranquilo. Ele provavelmente vai conseguir fazer bem. Agora veja o que ele está fazendo, né? Veja como que ele escreveu, tá? E a resposta sugerida vocês moldam do jeito que vocês querem, que eu acabei de lembrar que eu esqueci de explicar. Tá bom? Eu vou voltar na resposta sugerida agora, viu, gente? Me desculpa. Eu acabei de lembrar que eu não expliquei, tá? Então aqui a gente pegaria isso aqui, ó, a gente copia aqui, ó, tem aqui, ó, copiar, tá vendo? E aí quando a gente copia, a gente volta na formatação, tá certo? Porque se eu não peço em block code, ele some esse hashtag, some esse asterisco, tá certo? E aí se a gente passasse para copiar, o texto seria o texto normal, tá certo? Então é muito importante ter o prompt aqui para vocês, tá certo? Que a gente separou já para vocês. Pensando na resposta sugerida, eu vou voltar ali no Ndocs para mostrar para vocês o que é a resposta sugerida que eu acabei esquecendo, tá, gente? Inclusive, Diego, eu acho que talvez se tu, dependendo de como tá o teu material, se tu enviar esse prompt ali que o Felipe nos mostrou e explicar um pouco só como que é para ser o formato e tu envia daí o teu material nessa mesma thread do GPT normal mesmo ali, eu imagino que talvez tenhamos bons resultados mesmo, sem precisar fazer manualmente ali, né? Não sei se já tentou talvez fazer isso. Creio que sim, boa parte sim. Tá. Bom, gente, só para completar então aqui, deixa eu voltar aqui para informações gerais que tem tá um pouquinho mais extenso. Só antes, eu acho, de explicar isso também, Felipe, a gente tem o Gabriel, que ele está há um tempo já com a mão levantada. Tá? Claro, não, com certeza. Pode falar, Gabriel, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Bom? Tudo tranquilo? Bem, então, essa semana eu dei uma patinada para entender como que funcionava os anúncios verticais dentro da Stays, né? Que no caso é aquele que você põe um apartamento e se tiver unidades idênticas, eles viram filhos desse anúncio, né? Certo. E apareceram todas as opções de apartamentos, né? Então tem o chalé, por exemplo, 1, 2, 3 que são idênticos e eu queria saber se existe um jeito de unificar todas as informações apenas no anúncio pai. Ou eu preciso repetir o processo para os 3 apartamentos idênticos? Olha, Gabriel, pelo que eu sei, tá? Se eu não me engano, para apartamentos clones, pai e filho, né? O conteúdo descritivo nem é ativado para os clones, né? Então ele já usa o conteúdo descritivo direto do anúncio principal, né? Não sei como que você quer chamar, né? Então nessa parte não precisa, né? Refazer, mas é bom sempre colocar, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. O chalé, ele é clone, né? Tem o normal e tem o clone. Só que o clone, às vezes, não está escrito o número do chalé. Né? Então a gente poderia colocar somente o número do chalé dentro do Ndocs. Né? Tipo, um exemplo falado, né? Pra você entender. Por exemplo, imagina que esse aqui, ó, ZD07 e o ZD05 são idênticos. Então, clone um do outro, tal. Só que o ZD07 é o pai, né? O principal, e o ZD05 é o clone. O ZD05, muito provavelmente, não tem o número do apartamento aqui. Né? A Stays não vai passar, porque ele é um clone. A gente poderia colocar somente aqui, ó. Número do apartamento. Dos 501. Pronto. A gente resolveu. Tá? Então só tem que ver exatamente o que está faltando desses clones, tá? O que está faltando do filho e documentar o que está faltando. O resto vai ficar igualzinho. Beleza. Lucas, depois se você puder me chamar no particular, eu vi que nessas patinadas que eu dei, os anúncios que eu criei e depois apaguei, seguiram com o documento na Ndocs e o meu anúncio pai, que hoje é a fonte dos outros clones, não está aparecendo aqui para mim. Não, tranquilo. Eu vou sim. Eu vou já rodar também o teu fluxo aqui para verificar por que ele sumiu, mas já adicionar ele de novo. Aí se tu puder só até
eu posso ou te chamar, ou tu pode mandar no chat aqui também só os IDs dos imóveis que tu quer que a gente retire. Ou eu vou te chamar ali no chat, que eu acho que fica mais tranquilo, né? Fechou, obrigado. Mas tranquilo. De nada. Valeu. Bom, gente, só então para terminar o NDocs, né, já que eu acabei, né, esquecendo dessa parte da resposta sugerida. A resposta sugerida, gente, ela é onde você vai moldar a resposta do seu agrado, tá certo? Eu gostaria que a IA falasse com um emote de carinha feliz. Então, a minha resposta sugerida tem que ter um emoji de carinha feliz, que ela vai entender que nesse tópico você quer que seja mais amigável, mais acolhedora. Esse tópico aqui eu gostaria que fosse mais direto, esse da taxa de pets. A gente poderia colocar, então, a aceitação depende do imóvel, há taxas de pet a serem pagas. Então, se eu colocar dessa forma aqui, ela vai querer fazer uma resposta de uma linha, tá certo? Ela vai querer fazer o mais curto possível, né? Porque eu estou sugerindo para ela uma resposta curta. Não quer dizer que ela vai pegar essa resposta aqui e vai jogar para o cliente. Não, mas ela vai pegar como base para ela. Então, uma resposta curta gera uma resposta curta. Uma resposta longa gera uma resposta longa. Uma resposta com emoji gera uma resposta com emoji, né? Uma resposta escrita de um jeito mais diferente vai gerar uma resposta de um jeito mais diferente, tá? Então, aqui a resposta sugerida, ela serve para vocês orientar como que você quer que a IA ela aborde, né, esse tópico, tá certo? Pode ser tópico que você quer mais simples, outros tópicos você quer mais detalhados, né? Outros tópicos você quer mais enfeitado. Então, vai dar preferência de vocês, tá certo? Não tem um jeito certo de fazer uma resposta sugerida. É realmente pessoal da empresa de vocês, tá? É só isso mesmo que acabou passando, né? E aí, por mim, a gente fechou, gente. Tá? Não tem mais nada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, podem ficar à vontade. Alguma dúvida sobre NDocs ou algum caso que quer compartilhar também, tirar alguma dúvida que viu acontecendo na prática, não está com certeza porque aconteceu. Obrigado, Wesley. Muito obrigado, viu, Wesley? Mas se não, acho que a gente vai ficando por aqui, se vocês não tiverem mais nada. Muito obrigado por terem acompanhado. A gente reforça que semana que vem, para quem não veio já na semana passada, a gente vai ter também uma aula de N-Learning e também de Analytics, que vai ser basicamente a mesma da semana passada, mas, por exemplo, eu vim na semana passada, não entendi tão bem, fiquei com algumas dúvidas depois, que depois, vendo a gravação, posso processar melhor, e aí sim eu consigo ver as dúvidas, né? Muitas vezes acontece isso com a gente olha a aula e é muita coisa nova, não entende muito bem, aí depois a gente vai conseguindo ter mais dúvidas à medida que vai entendendo, né? Vocês podem vir e tirar dúvidas também, se precisarem tirar dúvidas de NDocs ou de alguma outra coisa, a gente está disponível também. Então, nesse mesmo horário que foi hoje, nesse mesmo link, né? Não nesse que a gente está agora, que acabou o link original, mas no link que vocês entraram às 5 da tarde, a gente vai ter semana que vem também, tá? Então, a gente fica à disposição e qualquer dúvida podem nos contatar ali no suporte, tá? Não precisam esperar o momento certo ali para tirar dúvidas. Sempre é bom retirar as dúvidas e qualquer coisa podem nos chamar ali no WhatsApp que a gente atende também. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação. E acredito que é isso. O que foi, Gabriel? Só corrigindo o que achei aqui, o que imaginei que estava fazendo. Tá. Tranquilo. Então, todos os imóveis estão... sim. É que, na verdade, o que aconteceu aqui, eu acabei de rodar para ti uma automação aqui que adicionou um imóvel a mais aqui. Mas a automação, ela identificou que tinha um imóvel que estava faltando aqui. E aí a gente colocou. Aí, se tu quiser depois ali também nos mandar, eu te chamei ali no WhatsApp, para se tu quiser nos mandar os imóveis que precisa retirar, né, que tu estava fazendo de teste. Aí pode só nos mandar ali no WhatsApp, que daí a gente já retira. Mas fechou, pessoal. Acredito que era isso aí, se vocês não têm mais nenhuma dúvida. Muito obrigado e boa noite. Uma boa noite, gente.